E aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 48. Quais os melhores setores da economia para se investir na Bolsa de Valores? Então, hoje vocês vão entender aquilo que vai além de uma empresa. Né? Vocês que estão aqui comigo há mais tempo já entenderam o que é uma ação, como que faz para investir em uma ação, o que ela representa, o que é uma empresa, como avaliar uma empresa. E agora a gente vai entender um pouquinho além, né? Uma parte para aquelas pessoas que estão investindo há mais tempo e que já estão buscando um conhecimento um pouco mais avançado sobre a Bolsa de Valores, que são os setores da economia. Então a gente vai entender mais a fundo esse aspecto e principalmente descobrir, né, quais os melhores setores para se investir na Bolsa de Valores. Tem algum setor que é melhor que outro? Como entender a diferença entre eles? Enfim, vai ser uma aula bem objetiva, bem didática e bem prática, como sempre prometido para vocês. Lembrando que eu sempre tenho esse compromisso de passar todo o conteúdo de modo didático, né, para vocês entenderem, e de modo prático. E do lado de vocês, o que eu espero é que, se tiverem gostado do conteúdo, se teve alguma coisa que agregou, coloquem no chat. Hashtag escalou. E se não, se achou que está sendo uma enrolação danada, que está sendo ruim, hashtag merda. Que eu vou entender que a aula não valeu de nada e tem que melhorar na próxima, tá? Esse é o nosso compromisso aqui. Além disso, escaladores, nessa quarta-feira de cinzas aí, todo mundo depois do carnaval, sei que tem alguns de vocês que estão de ressaca, outros estão tristes por estar voltando a trabalhar. Enfim, mas o fato é que é quarta-feira e a gente tem aula aqui. Hoje nessa aula eu tenho dois super avisos para vocês, tá? Dois avisos, então duas surpresas, posso dizer assim, que até o final da aula eu vou contando para vocês, mas vocês vão gostar muito, principalmente quem acompanha, quem está aqui comigo há mais tempo, vai agregar, tá? Tem novidade chegando aí logo depois do carnaval, conforme prometido. Inclusive é mais uma nesse ano, né? Já vai ser a terceira novidade do ano. Todo mês tem uma. Mas antes de tudo isso, escaladores, vamos direto ao que importa, né? Ao assunto da aula. E antes, inclusive, desse ponto, né, já me adiantei aqui, uma coisa, como sempre, para você que está assistindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Léo do Escalando a Vida e toda quarta-feira às 19h30, faça chuva, faça sol, a não ser que eu morra, eu estou aqui dando uma aula de finanças pessoais e investimentos para vocês. Então, se você está assistindo pela primeira vez, muito prazer, eu espero agregar na sua escalada, continue aqui, espero te ver em mais aulas e de cara eu tenho um presente para você. Na descrição dessa aula tem um link que é um combo de aulas gratuitas sobre investimentos. Você que está começando, é só acessar aquele link, realizar um cadastro rapidinho, em menos de um minuto, e na mesma hora vai chegar um e-mail para você com acesso a todas essas aulas gratuitas. Assim eu consigo te ajudar desde o início. E agora, sim, vamos para o que interessa, escaladores. E para entrar de fato no assunto, eu vou até compartilhar a minha tela aqui para mostrar um esboço geral para vocês. Como vocês viram, eu estou num cenário novo aqui, estou na casa da Bruna, né? A maioria das minhas aulas eu faço no escritório lá em casa. Hoje a gente está aqui, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer uma super aula, né? E deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente já começar. Pronto, escaladores, estou aqui. Aula 48. Quais os melhores setores da economia para se investir? E antes, né, de entrar nos melhores setores, é bom vocês entenderem o que são os setores da economia. E a gente pode dizer que todas as empresas listadas na bolsa, mas não só as que estão listadas na bolsa, né, todas as empresas no geral, elas são categorizadas de acordo com o que produzem ou o que vendem, né? Os serviços que entregam, os produtos que vendem, enfim, elas são categorizadas. E os grupos, né, de cada categoria formam um setor ou subsetor da economia. Aí vai depender muito de em qual parte ela está. Mas não precisa se preocupar tanto o que é setor, o que é subsetor, porque eu já te adianto. Isso depende completamente da denominação, né, da maneira que cada um está escolhendo. O que importa é você entender que são setores da economia, tá? A gente não está aqui para ficar dificultando o assunto. Mas, para a gente entrar nisso, né, até para vocês terem os níveis, né, entenderem os níveis que formam toda a economia, a gente pode citar assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos pensar que a gente está trabalhando em níveis. Como sempre aqui no nosso quadro.
Vamos pensar, e aqui, para facilitar todo o conteúdo, escalador ou escaladora, eu preste muita atenção nisso, tá? Eu estou usando aqui uma nomenclatura que veio na minha cabeça, tá? Na minha cabeça no sentido assim, para facilitar o modo da explicação, né? Não é porque veio na minha cabeça que eu peguei do nada e que eu estou inventando, não, não é isso, tá? Mas eu estou falando que eu pensei com alguns nomes para facilitar o entendimento. Então, como o geral, né? Vamos pensar do macro para o micro, até chegar ali no detalhe da ação. O primeiro, o maior, a gente pode chamar de economia mundial. Esse seria o primeiro, né? Todos os países, tudo que envolve todas as trocas internacionais, transações, importações, exportações, câmbio, né, das moedas, enfim, isso compõe a economia mundial. Em um segundo nível, escaladores, a gente pode falar da macroeconomia do país. Ou seja, a economia americana, a economia alemã, argentina, a falta de economia argentina, né, a gente pode dizer assim, a economia brasileira, chinesa, enfim. Isso é a macroeconomia ali do país. Dependendo da nomenclatura que você ouvir, você vai ouvir também a macroeconomia mundial, tá? Mas que não deixa de ser a economia mundial. Só para vocês entenderem as escalas e assim fica muito mais fácil de dividir por etapas. E aí vem a macroeconomia do país, né, que envolve o que está dentro do país, né, o quanto que esse país consegue importar, exportar, ou seja, a balança comercial do país, a inflação do país, o poder aquisitivo, taxa de desemprego, enfim, todos esses pontos que são pontos do país, né, que são características do próprio país. Essa é a macroeconomia do país. E aí, a gente vem para o terceiro item, que é, na macroeconomia, né, nessa economia nacional, né, vamos pensar aqui a nível do Brasil, a gente vai ter os setores da economia. Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer que a economia do país é formada por setores. E o que seria isso? Seriam grupos com características específicas de produção, né? Ou seja, tem o setor de energia, tem o setor de construção civil, o setor de aviação, o setor ferroviário, tem todos esses setores. Daqui a pouco eu até vou passar uma listinha aqui para vocês, mas o mais importante é você entender que tem os setores da economia. Se a gente quisesse chegar no detalhe, a gente poderia dizer que aqui nós temos os subsetores da economia. Então, para dar um exemplo, se eu tenho o setor de energia, eu tenho o subsetor, aqui na economia faltou um O, o subsetor de transmissão, distribuição e geração de energia. São subsetores do setor de energia. Eu falo para vocês não precisarem se apegar tanto a isso, porque nem todos os setores têm subsetores. Alguns não têm, alguns setores é só aquele setor em específico. E outros vão destrinchar muito. Então não tem necessidade, tá? O mais importante é o que a gente vai entender aqui, que são os setores da economia. E aí tem os subsetores embutidos. Dentro dos subsetores, né, a gente vai ter as empresas. E aí sim, igual se a gente pensar no setor bancário, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Banco Pan, Banco Inter, Nubank, enfim. No setor de energia, Energias do Brasil, que é a EDP, CPFL, Enel, CEMIG, mais toda essa porrada. Se a gente pensar no setor de petróleo, a gente tem Petrobras, a gente tem PetroRio, no setor de siderúrgicas, né, metalúrgicas e siderúrgicas, a gente tem Vale, CSN, Gerdau, enfim, em todos os subsetores vão ter várias das empresas que são conhecidas por nós na Bolsa de Valores e que compõem, né, toda a economia, que produzem de acordo com suas características. E aí, né, nessas empresas é onde a gente avalia
faz toda a análise fundamentalista dos resultados da empresa, para aí sim, né, a gente decidir se a gente investe na ação, na empresa ou não. E aí, essas ações, né, se a gente fosse descer mais um nível da empresa, a gente chegaria na ação. Então, quando eu falo no meu treinamento mesmo, o método IPP, Investir para Prosperar, eu sempre explico para os meus alunos, quando a gente pensa numa análise fundamentalista, que inclusive eu já dei uma aula de análise fundamentalista aqui, posso até confirmar qual que foi. Olha, a análise fundamentalista foi a aula 10 e a gente já está na aula 48 semanas dando aula aqui. E aí, escaladores, para ficar muito mais fácil a análise fundamentalista, a gente faz do análise macro para o micro. E o que é da análise macro para o micro? É, primeiro, entender como está a economia mundial. A partir disso, entender a macroeconomia do país. Entendendo isso, a gente vai descobrir quais setores da economia que estão sendo beneficiados e quais estão sendo impactados negativamente pela situação atual, né, pela situação econômica atual. A partir daí, a gente entende, né, os subsetores e as empresas que estão sendo beneficiadas e as que estão sendo impactadas, para aí sim a gente avaliar no nível da empresa os resultados que aquela empresa tem. Ou seja, olha todos os degraus que a gente foi descendo para chegar na empresa e falar, olha, todo o restante está impactando positivamente essa empresa. A partir daqui, o que depende é o resultado que ela está entregando. Esse resultado está sendo bom ou está sendo ruim? Aí sim a gente avalia os resultados da empresa para decidir se vale a pena comprar uma ação ou não. Então, é essa visão do macro para o micro. Eu quero saber até aqui. Manda no chat, escreve nos comentários. Está sendo hashtag escalou ou hashtag merda? Tá claro, escaladores? Manda aí, deixa eu saber se está claro ou não. E aí, escaladores, por que de tudo isso? Por que a importância de entender os setores? Quando você vai comparar ações, não adianta você comparar ações de setores diferentes, porque são comparações que não fazem sentido. Quando você pega para comparar uma empresa do setor de varejo, tipo a Magazine Luiza, com um banco. Eles têm funções diferentes, eles têm clientes diferentes, eles são impactados de modo diferente, entregam resultados em níveis diferentes. Alguns pontos para o varejo, alguns indicadores são muito importantes, para os bancos nem existem e vice-versa. Então não faz sentido. O mais importante na hora de você avaliar e comparar ações é comparar ações do mesmo setor. Ou seja, vai comparar banco? Compare dois bancos. Vai comparar empresas do varejo? São duas empresas do varejo. Do setor de energia? Duas empresas do setor de energia. Ou mais empresas do setor de energia. Mas o mais importante é você entender que para a sua comparação fazer algum sentido e ter algum resultado que realmente vale para uma análise, você precisa comparar ações, né, de empresas do mesmo setor. Se for de setores diferentes, não faz sentido nenhum, tá? Você está perdendo tempo. Então, nesse sentido, esse é o primeiro ponto, a primeira importância de você entender os setores da economia. E aí, escaladores, se a gente pensar nos setores, eu vou dar exemplos de alguns, porque a gente tem muitos, tá? E como eu disse, dependendo da nomenclatura e o modo de análise, pesquisando no próprio Google, você vai perceber que entre algumas denominações existem diferenças, tá? Tem alguns estudiosos, alguns analistas que separam como se existisse um setor do petróleo. Em outros lugares você vai ver um setor de bens cíclicos e o petróleo vai estar no meio. Aí tem outro de bens não cíclicos. Enfim, mas essas nomenclaturas, essas denominações, você não precisa se preocupar, tá? Basta você entender o que você está lendo e entender que de um texto, de um artigo para outro, você vai poder encontrar algumas dessas pequenas diferenças. Mas você entendendo o sentido do todo, vai ficar fácil de você entender. Aí vou dar exemplos de setores para explicar para vocês um pouco de como que você diferencia um do outro. Um segundinho para colocar aqui. Igual, deixei uma listinha aqui para passar para vocês. Exemplos de setores: imobiliário,
transporte aéreo, logística, papel e celulose. Papel e celulose a gente tem duas famosas na bolsa, que são a Klabin e a Suzano, papel e celulose. Telecomunicações, energia, financeiro, varejo, saúde, saneamento, petróleo e commodities. Enfim, escaladores, aqui são alguns dos exemplos, tá? Esses são alguns dos setores. O que é mais importante, pensando no Brasil, né, não vou deixar de fora, a gente tem outro aqui importante também, que é o setor agro, né, que no Brasil é muito forte, tem empresas crescendo na bolsa, inclusive fundos imobiliários também. E falando isso, escalador ou escaladora, é importante você entender que, como eu disse, cada setor é impactado de um modo, de acordo com cada momento do país. Então, tem alguns setores que, por exportarem muito dos seus produtos, da sua matéria-prima, enfim, daquilo que eles produzem, quando o dólar sobe, esse setor é beneficiado, diferente da maioria dos setores no país. Então, os setores que exportam muito são beneficiados com a alta do dólar. Por quê? Porque eles muitas das vezes têm um custo em real e o lucro, né, a venda é em dólar. Então pensa, quanto mais o dólar sobe, maior é a diferença do custo com o faturamento. E a diferença disso vai ser lucro líquido. Então esses setores são beneficiados. Então quando você está investindo, se você às vezes quer pensar em algumas empresas nacionais que se beneficiam com a subida do dólar, você consegue montar esse tipo de estratégia. Tem outros setores que são impactados negativamente quando o dólar sobe. Tem alguns setores que a gente fala que são setores mais perenes. O que são setores mais perenes? São aqueles setores que, independente do que aconteça no mundo, eles vão ser utilizados. Ou seja, independente do que aconteça com você, a não ser que acabe a energia onde você está, você vai consumir energia, independente do que aconteça. Agora já imagine uma loja que vende roupa. Dependendo do momento que você está vivendo, ou se você passou por um período de emergência, um imprevisto, ou até um problema familiar, aquela ida na Magazine comprar roupa na lojas Renner, você deixa de lado, evita para daqui 1, 2 semanas, para daqui 3. Então você percebe que são setores que são mais impactados e principalmente que as empresas entre si precisam disputar preço. E no meio de todas essas oportunidades, escaladores, uma coisa é importante vocês entenderem, que existem alguns setores que são setores considerados perenes. E o que são isso? São setores que sofrem menos ao longo do tempo, que as empresas desses setores tendem a ter um faturamento mais previsível, vão sofrer menos impactos independente do que aconteça no mundo. É só você pensar, o setor de energia, independente do que aconteça no mundo, você vai continuar usando a sua energia. Independente do que aconteça, você continua usando o banco. Diferente de quando você faz um plano de ir na lojas Renner comprar uma roupa para você ou para dar de presente. Se você tiver algum imprevisto, se você tiver algum problema familiar, acontecer alguma emergência, você pode postergar a saída lá. Ou você pode simplesmente não comprar mais. Um setor que é muito impactado nesse sentido é o setor de transporte, né? Porque muitas vezes o setor de turismo, que você planeja toda uma viagem, aí o casamento acaba, ou o casamento é cancelado, o namoro é cancelado. A passagem, toda a viagem também pode ser cancelada. Essa é a realidade. Do outro lado, a energia você continua gastando do mesmo jeito. Para a saúde, para saneamento é a mesma coisa. Então o setor perene ele sofre menos com esses impactos, essas possibilidades do dia a dia. E além disso, muitos desses setores também que são considerados perenes, até a entrada de novos concorrentes é mais difícil. Se você parar para pensar, a empresa de energia ela não tem um concorrente direto, ela tem uma área de concessão e ela vai trabalhar ali. E não vai poder entrar ninguém ali te oferecendo uma energia mais barata. Então, por isso
esses setores, nesse sentido, são os setores que você vai ter maior tranquilidade na hora de investir. Claro, escolhendo as boas empresas desse segmento específico. Então, por isso, principalmente para quem está começando a investir, optar por empresas desses supostos setores perenes vai te dar maior tranquilidade. Você vai estar colocando o seu dinheiro em empresas relativamente mais maduras, mais seguras, até mesmo boas pagadoras de dividendos. Por isso, principalmente para quem está começando, é muito viável começar por esse lado, porque isso vai reduzir a chance de você ter uma dor de cabeça com seus investimentos. E eu sou em toda aula, independente de onde eu esteja, se não para passar uma moto fazendo barulho, não é aula do Léo. Então aqui também tem. É isso aí, escaladores. E aí, escaladores, eu tô numa mesa aqui, eu tô sentindo que eu tô batendo nela e ela tá mexendo, né? Mas, escaladores, é que eu não estou no meu habitat natural para dar aula, tá? Então relevem isso. E a moto passando. É isso aí, é isso aí. Ó, lembrando só, enquanto isso, né, eu dei essa pausa aqui, que eu tenho 2 avisos mega importantes para vocês, vocês vão gostar, tá? Vocês vão gostar. Daqui a pouquinho eu já vou soltar esses avisos, que eu não sou João Kleber para ficar enrolando aqui também, não. Mas, dito isso, escaladores, é importante vocês entenderem, né, identificarem esses setores para vocês avaliarem as empresas que estão dentro dele. Porque, inclusive, na semana passada, hoje é dia 22, se eu não me engano, foi na segunda-feira da semana, deixa eu só até olhar aqui, se eu não me engano, foi no dia 13 ou dia 14, tá? Acredito que foi no dia 14. Eu soltei um vídeo no YouTube, eu publiquei um vídeo no YouTube ensinando de modo bem prático e direto como avaliar e comparações com uma ferramenta do Status Invest. Então você pode pegar, olha só a dica, escolhe o setor que eu vou te dar a dica aqui, pega 2 empresas desse setor, vai no meu canal e pega o último vídeo que eu postei, que é como avaliar e comparações de modo muito prático, muito didático. Esse é o nome do vídeo. E aí você já faz toda a estratégia lá, tá? Eu quero ver vocês fazendo isso, para essa aula aqui valer a pena, para vocês colocarem de fato na prática. Aí, escaladores, alguns setores são considerados perenes. Vamos dar o exemplo aqui. O de telecomunicações é um setor perene, tá? É um setor que ele provavelmente sempre vai existir. O setor de energia nesse contexto eu diria que é um dos principais, tá? É talvez o mais famoso dos perenes, que tem empresas que vão se perpetuar aí por muitos anos, inclusive tem empresas muito famosas na bolsa. O setor financeiro também, né? Os bancos são fortíssimos no Brasil. E podemos dizer o setor de saneamento, tá? O de saneamento também, imagine, ainda mais no Brasil. Esse ainda é um déficit no Brasil. Então as empresas de saneamento tendem a se beneficiar muito ainda no médio e longo prazo, né? São empresas que estão começando muito. É um setor que eu gosto pouco ainda no Brasil, porque ele tem um espaço muito grande para crescer. Mas sem dúvidas, quem já está aportando ali tem uma grande oportunidade pela frente, tá? É importante eu ter essa transparência com vocês também. Não vou falar que eu invisto num lugar que eu não estou investindo, tá? Jamais faria isso com quem me acompanha. E por fim, escaladores, de todos esses, é óbvio, né, uma coisa importante vocês entenderem, é óbvio que tem ótimas empresas em praticamente todos esses setores, só que tem alguns que você tem que ligar um alerta maior, e em outros setores a chance de você encontrar uma boa empresa com ótimos resultados é maior, em outros menor. É isso que você precisa entender. Mas tem um outro setor aqui que eu gostaria de destacar para vocês também, que é o setor de seguros, e são as seguradoras. Por que eu estou destacando esse setor? Porque é uma modalidade de negócio, um estilo de negócio que se torna até confortável. O Warren Buffett, que eu até engasguei para falar aqui, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, né, um multibilionário, ele gosta muito das empresas de seguro e ele explica o motivo. A empresa de seguro, ela capta o dinheiro antes, né, ela recebe e vai recebendo de todos os seus clientes, ela guarda, ela faz uma reserva desse dinheiro, ela pode colocar parte desse dinheiro para estar rendendo, tá? E claro, é como se ela tivesse uma mega reserva de emergência ali, para no momento que as pessoas precisarem, né, forem lá usar o dinheiro do seguro, ela devolve, né, ela vai bancar a parte. Só que a gente sabe que é um número pequeno do todo
que vai necessitar e boa parte do dinheiro vai estar rendendo. Então são empresas que sempre têm caixa. Ela ganha, ela recebe antes de gastar. E isso dá uma segurança muito grande para as seguradoras. Então Warren Buffett mesmo fala que uma seguradora bem gerida, ela jamais vai quebrar. Porque por causa dessa estrutura de negócio que dá uma segurança muito grande. Então esse também vale esse alerta aqui. E no caso do Brasil, como eu disse, um setor que está também em constante evolução, que tende a ficar forte ainda com boas empresas na bolsa, já tem algumas famosas, mas tende a evoluir ainda mais, é o setor do agro, né, que a gente conhece o potencial do Brasil nesse sentido. E dito isso, escaladores, eu quero ir para o primeiro aviso, né, dos dois avisos que eu tinha, e depois eu vou passar uma lista de ações para vocês poderem avaliar e comparar em cada um dos principais setores que eu selecionei aqui. Ou, melhor, em alguns deles, porque senão vai ficar muita coisa também. O objetivo não é esticar demais. Primeiro aviso, não sei se você está sabendo. Se não estiver, vai ficar sabendo agora. E provavelmente em algum momento você vai ver algum vídeo meu aparecendo, porque eu estou com patrocinado para todo lado agora. A campanha está pesada no Escalando a Vida. Nos dias 13, 14 e 15 de março vai acontecer o Mapa do Investidor. Um evento de 3 dias, onde eu vou te ensinar o beabá do modo mais didático possível e prático para você dominar o jogo da Bolsa de Valores. Se você já sabe investir, você vai pegar insights valiosos para potencializar os seus investimentos. E se você está começando do zero, eu te dou a minha palavra, eu tenho um compromisso de te ajudar a entender o funcionamento da Bolsa de Valores, entender de fato como investir, por que investir é importante, como que você faz para ir lá, para avaliar uma ação e para comprar suas primeiras ações e até ganhar dividendos em tempo recorde, tá? Receber os primeiros dividendos em tempo recorde. Esse vai ser um evento muito especial, eu ia falar específico, mas a palavra é especial, porque vai ter materiais de apoio e materiais de qualidade. Eu estava falando com o Erlan, né, com alguns outros membros, o Escalando a Vida está crescendo, escaladores. É muita novidade ao mesmo tempo. E eu estava falando com alguns parceiros do Escalando a Vida, né, que toda vez a gente levou assim, só que agora que a equipe está crescendo, mais ainda, é qualidade ao extremo. Antes mesmo do evento, vocês já vão receber um material de apoio muito bem estruturado, bonito, fácil de entender, com alguns links de aulas para você dominar ainda mais os temas que estão ali, justamente para te preparar, para ir te aquecendo para um mega evento. Eu já estou preparando um material para ao longo do evento, o que você for aprendendo, você ter um material ali de apoio para poder para você poder revisar o conteúdo que você aprendeu e inclusive testar com você mesmo se você aprendeu o conteúdo que eu passei na aula, ou seja, para você de fato aprender e não simplesmente para chegar lá, me ouvir e depois não entender nada ou até achar que é uma enrolação minha. Então vai ser um evento mega preparado e claro, né, 100% online, 100% gratuito, vai acontecer no YouTube. Então assim, esteja nesse evento. Se você não está inscrito ainda, na descrição dessa aula está o link ali. É só você acessar o link e realizar o seu cadastro. O cadastro você faz em menos de 2 minutos, já vai chegar um e-mail para você na mesma hora. É importante que você olhe esse e-mail, tá, para garantir que chegou tudo certinho lá, né, porque para receber a comunicação tanto por e-mail quanto no grupo de WhatsApp exclusivo de quem se inscreveu para o evento. Então, acessa o link, realize seu cadastro, tá, garanta sua vaga. Muita gente fala, depois do carnaval eu vou aprender a investir. Eu levei isso a sério. Então tá, se depois do carnaval você vai aprender a investir, se depender de mim, você realmente vai. É só estar comigo no Mapa do Investidor. Ao longo das próximas aulas eu vou avisar mais vezes, tá? Mas garanta o seu cadastro. Se você já está inscrito também, faz o seguinte, pega esse link e compartilha com os amigos. Dá esse presente para o amigo que fala tanto que quer aprender a investir. É gratuito. Então é bom que vocês dois estando lá, vocês vão poder comparar o que vocês estão aprendendo, trocar ideias, compartilhar o conhecimento, porque assim vocês vão crescer mais ainda junto. E claro, um engaja o outro em estudar mais. Então esse é o aviso, eu quero ver no chat, eu quero ver nos comentários, em tudo dessa aula aqui, que todos vocês vão estar lá. Quem for estar lá comigo já manda, eu tô dentro. Manda no chat aí, deixa eu saber que eu quero ver
quero lotar esse nosso evento, tá? Tô preparando assim, ó, vai ser foda, escaladores, vai ser foda. Confie no Léo porque vai ser foda, tá? E eu quero ver vocês, tá? Eu tô dentro. Bora lá. E agora, depois dessa, eu empolguei falando do mapa do investidor aqui. Depois dessa, vamos continuar. Agora podemos continuar porque no final ainda tem o segundo aviso, tá? Que vocês vão gostar também. E agora, escaladores, como eu disse, é muito importante que quando vocês forem avaliar ações, vocês avaliem ações do mesmo setor, porque senão não faz sentido uma análise, tá? As empresas funcionam de modo diferente. Então, se for pensar no setor de seguros, por exemplo, vou dar algumas dicas aqui. Vamos comparar aqui, setor de seguros. Pronto, deixa eu arrumar direitinho. A gente tem aqui BB Seguridade. Olha, escaladores, eu não gosto de empresas estatais, tá? Ou que no mínimo tem um bracinho no estatal e tal, não é minha praia. Só que é responsabilidade minha passar as opções que tem, tá? Porque aí é muito mais uma coisa particular do Léo do que algo cravado em pedra, não faça, né? Se você está começando a investir, eu posso virar para você e falar, cara, não invista em empresas que estão envolvidas em escândalos, em fraudes, tá? Por quê? Porque tem motivos de sobra para isso. Agora, estatal depende muito do ponto de vista. Quem investe em BB Seguridade, eu entendo perfeitamente porque paga um dividendo maravilhoso, tá? Reconheço. Só que as empresas que têm um pezinho na estatal, pro Léo não roda, tá? Eu acho que não preciso nem explicar os motivos de tudo. Mas, enfim, é uma opção. A outra, Caixa Seguridade, também é uma opção. Além disso, temos Redditor, que inclusive comprou Sul América recentemente, tá? É empresa forte também. Vou deixar assim mesmo, tá? Redditor. IRB, essa aqui, vou deixar até grifada aqui, que ela foi envolvida em um grande escândalo nos últimos anos, né? Tá tentando se recuperar. Tem muita gente falando, nossa, eu vou investir porque vai que dobra de preço. Cara, você está começando, escalador, escaladora, vai em empresas boas, tá? Não faz aposta, não. Léo, vale a pena investir em IRB? Eu explico isso mais uma vez. Se você tem uma carteira montadinha, completa ali, bem estruturada, diversificada, você entende do que você está fazendo, né? Vou dar um exemplo em números aqui. Se você tem 100 mil investidos e você quer pegar 2, 3 mil e comprar em IRB para pensar, cara, mas vai que de R$1 daqui a pouco ela está em 10. Vai que aconteça. Aí, beleza. Você tem um risco limitado de 2 mil em 100. A gente está falando que se ela for a zero, você perdeu 2% da sua carteira. Não é quase nada, você recupera. Agora, se você tem R$2.000 e pegou 2 mil, ou melhor, menos, pegou R$1.000 e comprou em IRB, eu te falo, tranquilamente, você não é investidor, você é um apostador. Não entendeu nada de investimento ainda, não está olhando para o longo prazo e está apostando. Se der certo, vai aparecer tirando print, eu consegui. Mas no longo prazo, dificilmente você vai ter rendimento assim, tá? Indo bem direto ao ponto. Mas é uma opção das seguradoras, IRB. E por fim, dessas opções aqui, tem outras, tá? Mas eu coloquei aqui as principais. Porto Seguro, que é uma ótima empresa também, né? Até covardia, ela tá da mesma cor da IRB aqui, deixa eu mudar. E essas são algumas opções das empresas de seguro. Empresas do setor financeiro. Ou no Brasil, eu poderia até dizer o setor bancário, né? Mas é que também nós temos uma outra do setor financeiro, que é muito importante, que inclusive vou colocar aqui, mas que não é um banco, né? Então vou até começar por ela, que é a B3, a própria empresa da Bolsa. É uma empresa muito forte do setor financeiro. E todos os outros bancos, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. O que eu falei para as estatais, né, BB Seguridade, serve para o Banco do Brasil também, tá? Escaladores, mas é importante eu colocá-lo aqui. Essas são algumas das opções. Claro, a gente tem outros bancos, Banco Pan, Banco Inter, enfim, tem o Nubank, mas estou colocando aqui os principais. Telecomunicações, ou melhor, vou colocar telecomunicação. Deixa eu arrumar. Nós podemos, vou colocar duas principais, tá?
TIM e Vivo, que aqui no caso é a Telefônica Vivo. Telefônica. A Vivo, eu sei, Telefônica, eu sei que eu até falo pouco dela, tá, no geral, mas ela é uma ótima empresa, ela tem resultados muito consistentes, é uma boa pagadora de dividendos dentro dos seus limites, assim, é uma empresa redonda, tá, escaladores? Então, assim, quando você está querendo diversificar setores, pegar de uma outra área, alguma empresa a mais, vale a pena você olhar com carinho para essas empresas de telecomunicação também, tá? Eu sei que é um setor um pouco menos falado no contexto geral, mas vale a pena, e principalmente a Vivo, tem entregado ótimos resultados. E talvez um dos mais famosos, principalmente para quem está começando na bolsa e está buscando muitos dividendos, que é o setor de energia. E aqui a gente pode falar da Taesa, EDP, que é Energias do Brasil, Eletrobras, a famosa Eletrobras, Transmissão Paulista, CEMIG, CPFL, Enel, aí tem Neo Energia, enfim, tem uma porrada de empresas, não precisa estar todas aqui também. Vou colocar aqui, ó, a ESB 3. E aí, escaladores, tem muitas opções e o mais importante é você escolher o setor e avaliar dentro das empresas ali para fazer o comparativo e ver qual você coloca na sua carteira. Vale lembrar que quando eu ensino de carteira de investimentos e falo de diversificação, existe um fator na diversificação que é a correlação entre os ativos. Vou até escrever aqui, ó, correlação. E aí, o que acontece é que se você sempre comprar empresas do mesmo setor, a correlação entre essas ações tendem a ser a correlação direta. Quando uma ação sobe, todas as outras sobem juntos, na maioria dos casos. E como você começa a diversificar isso? Quando você compra empresas de setores diferentes. Nem sempre, quando os bancos caem, as empresas do setor de energia caem. Por quê? Porque tem correlações não diretas, né? Ou correlação neutra ou correlação até indireta. Esse é um tipo de diversificação para você começar na sua carteira. Além disso, né, você vai diversificar, claro, entre classes de ativos, renda fixa e renda variável. Dentro da renda variável, entre tipos de ativos, ações, fundos imobiliários. Você tem a diversificação em nível país, né, investimentos no Brasil, investimentos no exterior. E quando a gente fala só das ações no Brasil, você ainda pode diversificar em setores, porque aí você monta uma estratégia que não depende só de um setor, de um segmento ou de uma empresa, que é pior ainda, né? Todo o seu dinheiro depender de uma empresa. Isso é muito arriscado. A gente tem um caso aí da Lojas Americanas e isso é justamente o que a gente quer evitar, tá? Não depender de uma empresa só, porque pode acontecer alguma coisa e ela ir mal. Agora, quando você monta uma estratégia bem pensada, bem montada, bem estruturada, ainda que às vezes te dá um pouquinho de trabalho a mais do que você simplesmente ouvir uma dica e comprar. Mas no longo prazo, com certeza, você vai ter muitos resultados satisfatórios, tá? Ou resultados muito melhores do que o restante dos investidores. E esse é o objetivo. Aí, escaladores, antes de continuar, tá claro? Hashtag escalou ou hashtag merda? Eu sei que essa aula aqui, para quem está começando a investir, para quem está olhando isso agora, fala, cara, não entendi nada. Eu sei que pode acontecer isso, de falar, cara, mas setores, eu só quero saber como comprar uma ação. E o Léo tá falando aqui de setor disso, setor daquilo. Não, eu quero começar do básico. Eu sei que isso aqui é um pouco mais avançado, só que lembre uma coisa, tá? Me dê esse bônus, vamos dizer assim, não era essa palavra que eu queria usar, mas me dê esse bônus, considera assim, porque a palavra me fugiu mesmo. Já são 48 aulas, então tem aulas que eu preciso sim entrar um pouquinho mais no detalhe. E olha que eu poderia ter entrado muito mais no detalhe do que eu entrei. Mas por quê? Para entender que não é simplesmente escolher uma ação lá que eu vi no vídeo, fazer meia dúzia de avaliação e pronto, tá? É muito mais do que isso. E aí eu preciso dar essas aulas também.
Mas entenda que se você está começando, e muitas coisas passaram aqui sem você entender muito, você tem todas as outras aulas para assistir. Algumas delas continuam disponíveis no YouTube. Basta você entrar lá e assistir. Além disso, você que está começando, tem o combo das aulas gratuitas para você ter acesso e entender um pouco mais do que eu estou falando. Lá eu tenho uma aula de como você começar a investir do jeito certo e com pouco dinheiro. Isso já vai abrir um mar de oportunidades na sua cabeça. Vai entender o geral da bolsa, que isso é o que faz mais sentido. E depois você vai entendendo os detalhes. Além disso, não esqueça do que eu falei, participe do mapa do investidor. Se você chegar no mapa do investidor tendo essa visão geral, cara, você vai arrebentar depois desse evento. Mais uma vez, se você não se inscreveu, o link está ali na descrição. É só acessar e realizar o seu cadastro. E chamar os amigos também. Olha, estou contando com vocês chamando os amigos que também estão querendo começar a investir. E agora o aviso 2. O aviso 2. Escalador ou escaladora para você que assistiu até aqui. Preste muita atenção. Eu sempre tenho uma comunicação muito transparente com todos vocês. E todo mundo mora aqui na Terra e sabe o que acontece na internet, no Instagram, no YouTube, e dessa questão de dar 3 aulas, aí dá 3 aulas mais ou menos e abre inscrição para um treinamento caríssimo para a pessoa aprender de fato. Eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando agora que estão pensando isso, falando, nossa, é mais um que vai dar 3 aulas meia boca e depois vai vender um treinamento caríssimo. Vamos lá. Minha comunicação é sempre muito transparente. Então, se você me escutou até agora, só escute mais esses próximos minutos que a aula está acabando já. Durante o mapa do investidor, no último dia, no meio do último dia, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento de investimentos, o método IPP. Algumas coisas que eu quero te falar sobre isso. Primeiro, você não é obrigado de modo algum a entrar no método IPP. E eu te garanto, eu te dou a minha palavra, que mesmo que você não entre, o que você vai pegar de conteúdo nesses 3 dias vai te ajudar e muito. Não é conteúdo raso. Como você pode tirar essa prova pelas aulas gratuitas que eu dou aqui no YouTube, que já são 48 aulas. Tem pessoas que assistiram as 48 aulas e nunca entraram no treinamento meu. E pergunta se essas pessoas não aprenderam. E nesse evento vai ser mais ainda. Tá? Por quê? Porque são 3 dias ali, na pancada, com materiais extras, com uma preparação específica para isso, enfim. Então, mesmo que você não fala, cara, eu não vou gastar um centavo com esse Léo do Escalando a Vida, não tem problema. Eu vou estar lá entregando o meu melhor. Participe desses 3 dias. Só que, aí eu aviso para quem já me acompanha há mais tempo, já conhece o método IPP, se tem aluno assistindo essa aula, comenta, já deixa no chat, nos comentários, qual foi a experiência com o método IPP. Eu falo isso assim, tranquilo, pode entrar lá, a internet está aberta. Fale o que qual a sua experiência. Sabe por quê? Porque eu entrego o meu melhor lá. Eu estou sempre com os meus alunos, estou sempre com quem está próximo. Tem uma mentoria por mês, mas enfim, eu não quero entrar no detalhe do método IPP. O que eu quero te avisar? Você que já me acompanha há muito tempo e tá, nossa, não entrei na última turma e agora eu quero entrar, essa vai ser a primeira turma de 2023. Durante o evento vai ter uma condição mega especial para quem quer entrar no método IPP, mas mais do que isso, para quem está na lista de espera do método IPP, a condição é ainda maior. Vai ter uma lista de espera rolando, que para você fazer parte dessa lista é gratuita, tá? E você vai garantir, mesmo que você não queira entrar lá, mas você vai garantir, caso queira entrar no método IPP, um tratamento especial. Vai ter membros da minha equipe entrando em contato direto com você para tirar suas dúvidas, para de fato entender se o método IPP é para você mesmo ou não. Talvez não é, talvez você queira, mas no momento que você está, não é a melhor solução para você. Então vai ter toda essa ajuda e, claro, vai ter uma condição financeira especial também, né? O Faz-me Rir, para quem está na lista de espera. A lista de espera também está na descrição desse vídeo. Se você entrar ali, você vai ter o cadastro para o evento, a lista de espera e o combo de aulas gratuitas. Basta você realizar o seu cadastro. Como eu disse, o cadastro é gratuito e você vai ter acesso a um baita de um evento e, se você estiver na lista de espera, condições especiais, caso ao longo do evento você queira fazer parte do método IPP. Acho que eu fui muito transparente com tudo aqui, como sempre sou, tá? Quem me acompanha sabe muito bem disso, então vocês estão avisados que no dia 15 de março, depois, no último dia do evento, eu vou abrir as inscrições para o método IPP. Essa é a primeira do ano, a última foi em outubro, só para vocês terem ideia, tá? Do tempo
que foi. Isso eu levo muito a sério, porque eu jamais vou chegar aqui pregando uma mentira. Abri uma turma, não vou abrir mais nos próximos meses, aí 2 semanas depois abre. Não, eu respeito principalmente quem entra no meu treinamento, tá? Totalmente. Então jamais vou inventar esse tipo de conversa. E, escaladores, os recados estão dados. No mais, no geral do que eu passei aqui, faça esse exercício, né? Vou relembrar. Pegue os setores que eu dei de exemplo como setores mais tranquilos, principalmente para quem está começando, tá? Pegue as empresas que estão ali, as ações, e vai lá no Status Invest. E se você não conhece essa ferramenta ainda, assiste o vídeo que eu postei no canal, como avaliar e comparar ações de modo prático e didático. E aí você consegue fazer as suas avaliações, tá? Recado dado, escalador ou escaladora, eu quero agradecer para você que assistiu até aqui. Essa aula teve uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu não estou no meu ambiente 100%. Passei os últimos 5 dias, foram dias muito especiais com a minha família, meus pais, quem acompanhou pelo Instagram. Inclusive, quem não me acompanha pelo Instagram, @escalandavida. Meus pais vieram para São Paulo. Foi a primeira vez desde que eu mudei para cá, desde que eu saí de casa, que eles vieram de fato para passear, né? Passar uns dias descansando. Foi assim, foi uma conquista pessoal, tá? Em conjunto com os meus pais. Foi muito legal, foi aniversário da Bruna, foi aniversário da minha mãe. Então, eu também considero que na hora de estruturar tudo, eu fiz mais ansioso do que o normal. Tudo que eu digo aqui dessa aula, tá? Então, talvez alguns detalhes para quem acompanha mais tempo, não foi como como sempre vocês costumam acompanhar. Tanto que, olha só, eu tô falando tudo isso com a tela pequena e eu já podia estar assim, né? Enfim, a dinâmica foi um pouquinho diferente hoje, mas acredito que deu para pegar todo o conteúdo, para abraçar o conteúdo e aproveitarem. No mais, qualquer dúvida, é só ir no Instagram e perguntar, questionar, mas olha, não esqueça, cadastre para o evento e lista de espera. Vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, tá? No mais, escaladores, muitíssimo obrigado para você que acompanhou até aqui. Muitos começam, poucos terminam, e você que chegou até aqui, parabéns. Ótimo resto de semana. Semana que vem tem mais, a gente vai arrebentar e aí eu já vou estar 100% no meu local de novo, com tudo organizado para trazer uma aula para arrebentar aqui com vocês. Muito boa noite, bom descanso e até a próxima. Valeu!